Capítulo 10. Parte 1. Linhas imaginárias. Apesar de todas as provas primárias apontarem em uma única direção, sugestões a todo momento indicam-me que falta um elemento. Tais pensamentos antes de conversar com os membros da residência soam em minha mente como um erro, uma lente embaçada com o poder de comprometer a verdade a qual buscarei. Ao adentrar a mansão, os dois funcionários já estavam me esperando como havia solicitado anteriormente. Decidi conversar primeiramente com a senhora. Tive uma primeira conversa com uma testemunha de sexo masculino. Alternar para escutar o sexo oposto é um verdadeiro diferencial. Para mudar o ponto de vista, é óbvio que senhoras tendem a conversar mais e ir além do que foi visto e escutado. Desculpe-me, minha garganta está sofrendo um pouco com o clima da região. Eu quero que você se apresente para mim. Bem. Meu nome é Rosinalva Souza, mas pode me chamar de Rosa. Trabalho aqui na mansão como cozinheira e acho que governanta também. Dona Rosa, como você descreveria a senhorita Emília Fonseca? Assim. Eu a chamava assim. Ela é uma pessoa de objetivos, além de um encanto e um respeito admirável. O que a fez pensar sobre sua senhora dessa forma? Se a memória não me falha, ela às vezes citava que tinha que reconstruir a mansão para vender, bem, e ela não entrava nas razões, parecia ser algo muito particular. Ela estava muito empenhada e foi assim que ela conheceu o jovem Rubens e ficaram próximos. Então o jovem Arguina realmente tem um envolvimento com a desaparecida. Então os dois firmaram compromisso público. Não. A mãe do jovem Rubens não permitiu isso. Além disso, houve um período em que ele se acidentou. Nesse período não se viram por bastante tempo. Então o desaparecimento da senhorita foi posteriormente à recuperação do jovem. Sim, mas jamais ele faria algo com ela para que sumisse. Eu acredito no que vi. A tristeza e o desespero da Sinhá ao saber da tragédia com a tia. Estava tão desolada, não havia nada que eu cozinhasse que a fizesse feliz nem por um minuto. Realmente um golpe duro e uma recuperação difícil. Sinto como se fosse hoje a perda do meu amigo. Durante essa descoberta, qual era exatamente o comportamento da sua patroa? Rosa olhou para a janela ao seu lado direito. Parecia estar relembrando momentos passados, uma viagem a um tempo passado recente. Ela parecia ter perdido a alma, era como se a própria alma houvesse abandonado. Depois disso ela passou a ter comportamentos esquisitos. Como assim esquisitos? Após dias da morte da tia, uma carta chegou. Pelo selo eu reconheci que eram as mesmas cartas que recebia com frequência, mas quem enviava era a tia dela. Algo incomum aconteceu, senhora Rosa? Sim, houve uma noite que uma janela foi estilhaçada e a Sinhá entrou em descontrole e gritava de medo, mas era uma noite de raios e trovões. É muito comum acontecer esse tipo de coisa. Uma vez a minha porta perdeu todos os vidros pela força do trovão. Esse foi o único evento estranho? Acredito que sim. E não espere antes da senhorita ficar sabendo da morte da tia, ela foi ameaçada. Ameaçada? Por que a senhora acredita nisso? Horas. Eu reconheço uma ameaça de longe. Colocaram uma boneca de pano à frente da mansão com uma faca enfiada nela. Então a jovem tinha inimigos ousados. Bem, sobre isso nada sei. Recordei agora, mas o sofrimento da Sinhá era doloroso de assistir. Ela ficava bastante tempo no quarto ou nos fundos da mansão. Nos fundos? O que tem lá? Não tem muita coisa não. Tem uma pequena edícula que o Gomes usa para guardar os materiais e tem muitas árvores nativas. Inclusive havia achado uma planta que é muito boa para fazer chá e comecei a servir a ela. Você viu alguém estranho ou diferente andando pelos arredores da mansão? Ninguém, não consigo lembrar de nenhuma pessoa.
Poderia mostrar o quarto da sua senhora para mim? Claro que sim. É para encontrar a sinhá, farei de tudo. Obrigado, Dona Rosa. Depois nos falamos novamente. A senhora Rosa parece ser uma pessoa íntegra e ter dito a verdade, mas os meus pontos de interesse estão anotados. Levando em consideração ao que esperava das informações dela, ela respondeu conforme, mas pressupondo alguma omissão ou desvio da verdade, analisarei os pontos. Ela saiu da sala há alguns minutos. Apesar da voz aguda, sua aparência é de uma pessoa que reside nessas terras, o modo de falar e expressar-se condiz com o fato. Chamarei o Gomes para que possa contar o que sabe e o que não sabe, que em muitos casos torna-se o ponto mais crucial da investigação. Alguns minutos após a saída da senhora Rosa, houve uma batida na porta. Claramente tratava-se do Sr. Gomes. Leório solicitou a sua entrada à sala. Homem com um olhar decidido, estas são as minhas impressões sobre o Sr. Gomes. Ele aparenta ser um homem um tanto recluso, seus passos foram lentos e firmes, olhou bastante para a janela, difícil saber o que acontece na mente do homem, juntou-se à cadeira e com as mãos sobre os braços dela olhou para mim como quem estivesse pronto para um papo. Sr. Gomes, poderia se apresentar? Falar um pouco sobre si, pode ser um bom início para nossa conversa. Acredita em maldições, investigador? Seu olhar parecia distante. Acredito, mas de um modo factual. Pessoas amaldiçoam pessoas, com intrigas, vinganças, perseguições e a pior de todas as maldições. E qual seria a pior de todas? O sono eterno, a esta não há como desfazer. Qual a razão da sua pergunta? Eu sofro com uma senhora investigador, acredito que ocorreu novamente. Parecia estar ficando com sintomas de ansiedade, as mãos não paravam quietas e em momentos buscava esfregar uma na outra. Qual a maldição que o persegue? Ficou em silêncio por alguns minutos e apenas fiquei observando até sua próxima fala. Desaparecimento, senhor. Todos a quem acabo criando afeições eles somem ou no pior dos casos, e morrem.